no livro de Juízes, sexto livro da Bíblia Sagrada. Nós começamos hoje pela manhã e vamos voltar agora ao início de uma nova série de mensagens bíblicas da nossa igreja. Geralmente nós, aos que nos visitam, nós estudamos livro por livro das Escrituras, capítulo por capítulo. Vez por outra, quebramos as séries mais longas com séries temáticas que visam também o nosso crescimento em temas importantes da vida cristã. Fizemos isso no início do ano, quando tratamos primeiro sobre a nossa missão, que é tornar Cristo conhecido e desejado nos corações. Fizemos isso em janeiro. E ao longo do mês de fevereiro falamos sobre o coração do cristianismo, o que significa ser um cristão. E foi uma bênção as reflexões de janeiro e fevereiro, mas eu confesso que eu estou desde o ano passado esperando por este momento. Voltar a estudar semanalmente, com um afinco, com desejos, o texto sagrado, e semanalmente também colocar o texto diante de vocês. É uma tarefa árdua, e eu peço que vocês orem por mim e por quem subir aqui para pregar a palavra de Deus. Hoje nós vamos então abrir esta série no capítulo 1 de Juízes, sexto livro das Sagradas Escrituras, e vamos estudar todo o capítulo de número 1 e também os 5 primeiros versos do capítulo 2. Mas antes eu queria começar fazendo uma pergunta a você. Como foi o retorno às aulas dos seus filhos? Eles estavam esperando o primeiro dia de aula, com ansiedade, estavam super animados com o retorno às aulas? Ou será que, se pudessem, teriam mais alguns dias, quem sabe mais alguns meses de férias? As minhas duas meninas estavam super animadas para voltar às aulas, até se depararem com uma pilha de livros sobre a mesa. Beatriz, de 9 anos, foi super espiritual, uma cristã em meio às tribulações, quando ela disse: Senhor, ajuda-me com todo este trabalho. Beatriz, Sofia, de 5 anos, foi menos espiritual e disse: Pai, pode ter certeza, eu já estou cansada só de olhar. Eu vou faltar muitos dias de aula este ano. Orem por mim, irmãos. Nós precisamos bastante. Você já se viu assim? Cansado, desanimado diante de um novo período da vida, uma nova etapa da vida? Quem sabe diante de um novo emprego, um novo ano letivo? Você já se viu cansado só de pensar nas atividades que teria de realizar? Já se viu assim diante de algum livro da Bíblia? Você começa a ler um livro da Bíblia e se depara com aquela longa lista de nomes desconhecidos, o que chamamos de genealogias. E você se pergunta: meu Deus do céu, por que esta lista infindável de nomes? Começa a pensar em mudar de livro, começar uma outra leitura que seja mais agradável, mais fácil. Já viu isso antes? O livro de Juízes, para muitos cristãos, é um livro assim, por demais desanimador. A princípio ele parece um livro de geografia bíblica arcaica, que está na Bíblia para nos falar sobre a região da antiga Palestina e sobre os muitos povos que ali habitavam. Quando você segue a leitura do livro, o negócio pode ficar ainda pior, porque você vai se deparar com uma longa lista de batalhas sangrentas e com uma série de derrotas do povo de Israel. Você se pergunta: por que estudar a geografia bíblica arcaica? Qual é a mensagem desta geografia? Ou você pode se perguntar: por que estudar um livro que trata de fracassos, de derrotas? O que posso aprender? Qual é a grande mensagem do livro, se só me fala sobre os fracassos e pecados do povo de Israel? E é aqui, queridos, que a coisa muda. É numa série de exposição bíblica que as coisas começam a ficar mais claras. Começamos a perceber o que não percebíamos.
Começamos a ouvir e entender o que não compreendíamos antes. Sim, o livro de Juízes traz alguma geografia arcaica, mas não. O livro de Juízes não é um tratado de geografia. Sim, o livro de Juízes traz uma lista de batalhas sangrentas, mas não. O livro de Juízes não está aqui para nos dar estratégias para batalhas. Como todos os outros livros da Bíblia, Juízes trata primeiro e principalmente de Deus. O livro está aqui para nos apresentar o caráter maravilhoso do nosso Deus. O povo de Deus falha. Os líderes de Deus falham, como vamos ver. Porém, Deus jamais falha no cuidado do seu povo. O povo de Deus, por vezes, perde. Os líderes de Deus, por vezes, caem. Deus, porém, jamais perde. E jamais cai de onde está. O povo de Deus desiste. O povo de Deus o abandona. O povo de Deus retrocede. Deus, porém, jamais desiste de amar o seu povo. Esta é a grande mensagem de Juízes. E para começar, o autor sagrado nos apresenta o que o pastor presbiteriano Timothy Keller chamou de o discipulado incompleto do povo de Deus. Os israelitas conquistam a terra prometida, mas não plenamente. Eles obedecem a Deus, mas não de todo o coração. Somos diferentes ou somos iguais a eles? Obedecemos e desobedecemos. Somos fiéis e ora infiéis. Estamos mais ou menos firmes no Senhor. Confiamos e por vezes desconfiamos dele. Por quê? Porque todos nós somos discípulos incompletos. Somos casas em construção. Somos uma igreja que vive em constante reforma na presença de Deus. O que acontece quando vivemos um discipulado incompleto? E o que Deus está para fazer nas nossas vidas através deste livro? Vamos à leitura do texto? Para a alegria de alguns e tristeza de outros, eu vou ler apenas o primeiro verso do capítulo. Eu sei que alguns estavam ávidos por ler os 36 do primeiro capítulo e depois os 5 do segundo capítulo. Mas eu quero que vocês façam a leitura em casa. As sessões de Juízes são mais longas. Então, se prepare para a próxima mensagem lendo o capítulo 2 de Juízes e um pouco do capítulo 3, certo? Hoje eu vou ler apenas o primeiro verso e vou comentar e esclarecer o restante. Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos passear por esse longo e rico texto das Sagradas Escrituras. Juízes 1:1 nos fala assim: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Senhor, nós queremos te render graças por todas as coisas, todas as boas dádivas, e por este grande privilégio que temos agora, de ter um espaço para cultuar o teu santo nome, de ter a Bíblia traduzida para o português e de ter uma igreja comprometida com a exposição da tua verdade. Todos aqui somos discípulos incompletos, ora mais, ora menos piedosos, ora mais, ora menos espirituais. Portanto, todos precisamos ouvir esta mensagem. Abra os nossos ouvidos, prepara o nosso coração e fala poderosamente às nossas almas. É assim que nós te pedimos, Senhor, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Antes de adentrar a mensagem principal do nosso texto, precisamos tratar de questões preliminares. Por exemplo, quem escreveu o livro de Juízes? A posição tradicional, os judeus e os cristãos acreditam que Samuel
é o autor do livro de Juízes. Samuel, aquele mesmo que ungiu Davi, rei de Israel. E isto fica mais claro, ou faz mais sentido, quando observamos o quando, ou a data do livro. Quando a história de Juízes se passou. Em que período histórico este livro bíblico se encaixa? O autor sagrado nos deixou marcadores no início e no fim do livro, para nos ajudar com a data, com o quando do livro. Ele começa o texto olhando para trás, e ele termina o texto olhando para frente. O verso 1 nos diz que o livro se passa depois de Josué. E o último verso do livro de Juízes termina dizendo que não havia rei em Israel. Não havia ninguém no trono. E por isso cada um fazia o que lhe era certo. De alguma maneira o autor está nos dizendo que estamos entre dois personagens bíblicos, Josué e Saul. Para usar dois mais conhecidos, estamos entre Moisés e Davi. Deus libertou o povo do Egito sob a liderança de Moisés. Moisés liderou o povo às portas de Canaã, mas foi seu sucessor Josué que conquistou a terra e a entregou a Israel. O grande problema do livro se passa depois da morte de Josué. Por quê? Porque não havia rei em Israel. O trono fica vazio. A jovem nação fica sem seu guia, sem seu líder espiritual. E ela começa a entrar em colapso espiritual. E é aqui que encontramos a grande mensagem do livro. Por quê? Porque Deus levanta juízes. Quem são eles? Homens e mulheres. Levantados por Deus para libertar o povo da opressão dos seus inimigos e para levar o povo de volta à adoração do único e verdadeiro Senhor. A história de Juízes é uma montanha-russa. A espiritualidade dos israelitas ora está nas alturas, ora nas mais baixas profundezas. Ora os encontramos adorando e obedecendo, ora os encontramos desobedecendo e adorando falsos deuses. Por que eles são assim? Por que fazem isso? Por que somos assim? Porque eles e nós somos todos discípulos incompletos. Mas a mensagem não está no povo, tampouco nos seus líderes. A grande mensagem do livro está em Deus. Ele é completo, perfeito e jamais desiste do seu povo. Estamos há 3 milênios do livro e não adoramos mais estátuas, imagens feitas por mãos humanas. Ainda assim vivemos num cenário de muitos deuses e por vezes nos encontramos prostrados, buscando nos valores mundanos a nossa salvação existencial. Felicidade, satisfação, alegria, prazer. Somos discípulos incompletos, ora melhores, ora piores, obedecendo e desobedecendo, confiando e não confiando. Mas glórias sejam dadas ao nosso Deus, porque Ele não muda como mudamos, e Ele não desiste, mesmo quando desistimos dEle. O que acontece quando vivemos um discipulado incompleto? Quais as realidades do discipulado incompleto e o que podemos aprender com ele? Eu listei 3 realidades no seu boletim informativo. E se você quiser, pode me acompanhar na página de número 2. 3 facetas, 3 realidades do discipulado incompleto que podem abençoar o nosso coração na noite de hoje. A primeira realidade do discipulado incompleto pode ser apresentada assim: o discipulado incompleto pode, preste atenção nos verbos que eu escolhi usar. O discipulado incompleto pode, é uma possibilidade, pode nos levar a tempos de vitória.
O capítulo 1 de Juízes pode ser dividido em duas partes maiores. A primeira parte trata de nos apresentar as vitórias iniciais de duas tribos de Israel, Judá e Simeão. A segunda metade cobre o fracasso do povo de Deus, suas vitórias incompletas, seu discipulado incompleto. Vejamos primeiro as vitórias de Judá e Simeão. Por que vencem? Porque ocupam a terra que Deus prometeu. Porque conquistam a terra que Deus lhes prometeu. A grande razão por trás do sucesso de Judá e Simeão é a pessoa do nosso Deus. O povo de Deus vence, porque Deus está com o seu povo. Posso ouvir um amém? Percebemos isto no início do capítulo. O capítulo abre as cortinas da narrativa, nos dizendo que os israelitas vão ao Senhor em oração e pedem direção. Senhor, quem de nós deve atacar os cananeus? Eles oram e revelam dependência. Deus, por sua vez, fala e dirige o seu povo, revelando a sua liderança. O povo ora, Deus responde, o povo vai ao campo de batalha, com a certeza de que Deus estará presente. Esta é uma certeza intelectual, porque ouviram do Senhor, mas é também uma certeza interna, uma sensação no seu interior, porque eles sabem que Deus está presente. Por isso, diz o verso de número 4, que quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles. O verso 19 nos registra a mesma coisa. O Senhor estava com os homens de Judá, por isso ocuparam a serra central. Note isso. Judá e Simeão conquistam. Judá e Simeão vencem, porque Deus está presente. Quando, como e o que acontece quando Deus está presente no meio do seu povo? Voltando ao primeiro verso do livro, nós encontramos uma marcação. O autor está nos dizendo, sim, com a morte de Moisés ou de Josué, que o livro se passa depois de Josué. Mas ele também está nos dizendo que depois de Josué a nação entrou em declínio espiritual. A nação ficou sem líder, sem um rei no trono. E todos estão meio que perdidos, sem saber para onde vão e também sem saber o que fazer. Mas o verso 1 está aqui também para nos apresentar o nosso Deus. Os servos de Deus vêm e vão. Eles nascem e morrem. Até os melhores servos de Deus. Deus, porém, jamais morre e está sempre presente com o seu povo. O povo está em crise. A recém-formada nação de Israel está em crise espiritual porque não tem rei humano. Deus está no meio do seu povo e vai cuidar dele para a glória do seu nome. Como é que a presença de Deus se manifesta no meio do povo? Sim, internamente. Cada um tem a sensação da presença de Deus. E por isso todos vão ao campo de batalha, mas também, e talvez nós não vejamos isso facilmente no texto, também na união das tribos de Israel. Judá e Simeão vão à batalha juntos. Alguns comentaristas vão ver nisso uma falta de fé de Judá. Porque Judá, como a maior tribo e mais forte tribo de Israel, deveria dar o exemplo de fé. Outros, porém, olham para isso e dizem, não. Vejam a graça de Deus. O padrão de Juízes. Toda vez que os israelitas se dividem e lutam sozinhos, eles perdem. Toda vez que se unem para lutar juntos, eles vencem. Porque a presença de Deus se manifesta no meio do seu povo. E o que é que acontece, irmãos? Quando a presença de Deus se manifesta no meio do seu povo, vitórias.
Judá e Simeão conquistam primeiro a região de Bezeque. Depois conquistam a cidade de Jerusalém. Mais à frente conquistam a cidade de Debi. E por fim, no verso 18, conquistam Gaza, Ascalon e Ecrom. Porque Deus está com o seu povo. Ele vence. Qual é a grande mensagem deste texto para o nosso coração hoje? Pelo menos da primeira metade do capítulo 1 de Juízes. Eu acredito que a grande aplicação trata de encorajamento. Vivemos em meio às batalhas, muitas delas de natureza espiritual. Acredito que para o cristão todas elas são de natureza espiritual. Seja uma doença, seja uma provação, seja uma tribulação, seja o que for, há uma luta espiritual. E como é que nós vivemos as lutas espirituais dos nossos dias, em meio às adversidades da vida? Eu acredito que este texto está aqui, inicialmente, para encorajar o nosso coração. Nós podemos ser encorajados, queridos, quando meditamos no caráter inabalável do nosso Deus. Lembre-se disso. O nosso Deus não muda, e Ele está sempre presente com o seu povo. Um comentarista presbiteriano levanta a pergunta: você já notou que muitos livros da Bíblia começam com a morte dos servos de Deus? Por exemplo, Êxodo começa com a morte de José. Josué começa com a morte de Moisés. Juízes começa com a morte de Josué. O primeiro livro dos reis começa com a morte de Davi. Os homens de Deus vêm e vão, eles nascem e morrem, eles passam. Qual é a grande lição? O reino de Deus jamais entra em colapso. Porque o reino de Deus depende de Deus. Qual é a implicação prática, queridos? Podemos e devemos admirar homens e mulheres de Deus. Podemos e devemos valorizar os homens e mulheres de Deus, mas não podemos fazer deles os nossos deuses. A nossa salvação vem do Senhor. A manutenção da mesma vem do Senhor. Homens de Deus vêm e vão, mas Deus permanece o mesmo. Antes de voltar ao Pai, Jesus reuniu os discípulos e lhes deu a grande missão de evangelizar o mundo, batalha espiritual. Vão por toda a terra e façam discípulos de todas as nações, isto é batalha espiritual. Vocês vão sofrer, vocês vão perder a cabeça, vocês vão ficar pobres, as famílias vão ser divididas, a igreja será perseguida, sim, eu sei, mas não se esqueçam de um fato. Eu estarei presente com vocês até o fim dos tempos. Qual é a sua luta, meu irmão? Qual é a batalha que você está enfrentando? Que o Espírito Santo de Deus encoraje o seu coração. Você não está sozinho. Deus está com você. Podemos ser encorajados em meio às batalhas quando fortalecemos uns aos outros, irmãos. Alguns cristãos não gostam de pedir ajuda, porque não querem ser vistos por fracos. Outros não gostam de pedir ajuda, porque pensam, não preciso dos outros, só preciso de Deus, isto é verdade. Mas por vezes, Deus escolhe nos abençoar através dos homens e mulheres de Deus. Talvez você esteja passando alguma fase difícil na vida. Sabe o que Deus quer que você faça? Que você procure um homem ou uma mulher de Deus e peça ajuda espiritual. Talvez você esteja vivendo a melhor fase da sua vida. Se preocupe com esta fase. Mas se você está pensando, não, eu não estou em dificuldades, há pessoas à sua volta que estão.
Ser cristão é ser parte do corpo de Cristo, é fazer parte de uma vida comunitária. Não existe cristianismo em casa, sozinho. Procure alguém ao longo da semana, lembre-se de alguém que está passando por duras provas, ore por ele, apresente-se para ajudá-lo. Faça uma ligação, envie um e-mail, vá à casa de alguém e estenda o braço para fortalecer os seus irmãos. Porque por vezes Deus quer nos fortalecer através dos nossos irmãos. É por isso que estamos falando e investindo em pequenos grupos na nossa igreja. Nada vai substituir o nosso culto congregacional, nada. Mas o pequeno grupo existe para facilitar outras atividades espirituais que não podemos viver aqui. Por quê? Porque este momento é congregacional, sim, mas nós todos estamos reunidos para ter comunhão com o santo Deus que está entre nós. Não temos tempo para parar e orar uns pelos outros agora, mas temos um outro espaço para isso. Pequenos grupos, se envolva com os pequenos grupos a fim de ajudar e receber a ajuda dos seus irmãos. Posso ouvir um amém? Amém. E nós podemos ser encorajados ainda, queridos, quando nos lembramos das histórias que temos com Deus. Estou pensando em testemunhos. Talvez as histórias do primeiro capítulo de Juízes não encham o seu coração. Talvez você não esteja aqui saltando, entusiasmado com as histórias do primeiro capítulo, com vitórias, batalhas, mas elas estão aqui como um propósito claro de lembrar o nosso coração. Deus está com o seu povo e quando Ele está presente, o seu povo vence. Os israelitas têm histórias com Deus, mas eles não são os únicos. Eu e você também temos histórias com Deus. Sim ou não? Então por que não as acessamos mais vezes? Por que nos esquecemos tão rápido? Por que não temos um diário para anotar as bênçãos do Senhor? Por que quando estamos diante de um novo desafio, tudo o que vemos é o desafio? Não apague o seu passado. Não se esqueça dos tempos passados. Eles existem por um bom propósito. Lembrar você do caráter e do poder do seu Deus. Se Ele fez ontem, certamente Ele pode fazer hoje para a glória do seu nome. Primeira faceta, então, do discipulado incompleto é que ele pode nos levar a tempos de vitória. Segunda faceta ou realidade do discipulado incompleto é a seguinte: o discipulado incompleto vai. Certamente vai. Se o discipulado incompleto pode nos dar tempos de vitória, é certo que o discipulado incompleto, o cristianismo pela metade, vai nos levar a tempos de derrota. Ajuda o teu filho, Jesus. De verdade, eu falo de derrotas parciais aqui. Porque a segunda metade do capítulo 1 de Juízes nos apresenta uma lista de vitórias incompletas. O povo vence aqui, vence ali, derrota aqui, derrota ali, mas ainda assim suas vitórias são incompletas. Como é que eu sei disso? Ao longo da segunda metade do capítulo 1 de Juízes, o autor sagrado usa uma expressão 8 vezes. E quando alguém usa uma expressão 8 vezes, você sabe que ela é importante. Por 8 vezes Samuel nos diz o seguinte: os israelitas não expulsaram os cananeus. Conquistaram a terra, mas não expulsaram os cananeus. Receberam vitórias, mas não expulsaram os cananeus. Por que deveriam expulsar? Por que não o fizeram? Talvez você esteja se perguntando: pastor, não é errado tomar a terra dos outros?
posso fazer isso amanhã? Não, você não pode fazer isso. A casa do seu vizinho é casa do seu vizinho. Não é contra os mandamentos de Deus tomar a terra dos outros, é. E porque o mesmo Deus diz agora aos israelitas, tomem a terra dos cananeus. Pastor Timothy Keller outra vez nos ajuda aqui. Ele nos explica que esta conquista de Canaã não se trata de raça superior. Não. Até porque muitos estrangeiros são poupados pelo povo de Deus e se tornam povo de Deus ao longo da conquista. Ele também nos diz que esta história da conquista de Canaã não é sobre imperialismo da nação de Israel. Não é Israel deve ser a potência mundial e subjugar os outros povos. Eles são proibidos de fazê-lo. Eles serão julgados por fazê-lo. Eles não podem sequer ficar com as posses dos outros povos. A missão é expulsar os povos. Por quê? Duas grandes razões. Primeira, Deus está julgando os cananeus através dos israelitas. Os cananeus não eram inocentes, como muitas vezes pensamos. Deus falou com Abraão em Gênesis capítulo 15 e disse: eu vou te dar esta terra, mas não agora. O cálice da minha justiça vai encher e depois vai transbordar contra os cananeus. Os seus pecados vão acumular e os seus erros vão chegar ao meu cálice da justiça, e quando isso acontecer, eu vou julgar os cananeus. Deus julga os cananeus através dos israelitas. Outra razão: os cananeus devem ser expulsos da terra porque eles são idólatras e adoram falsos deuses. Israel deve ter uma terra na qual ela deve construir uma nação modelo para o mundo. Uma nação que adora o único Deus verdadeiro e que convida as outras nações à adoração. É expulsar para perto. Israel vai crescer no meio das nações e ela deve brilhar à luz da glória de Deus e assim convidar as nações. Veja então que não é raça, não se trata de imperialismo. Trata-se de uma batalha espiritual. E o povo falha. Por que não expulsam os cananeus? Algumas tribos, por falta de fé. É o que nos diz o autor sagrado no verso 19 sobre a tribo de Judá. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales. Por quê? Pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Sabe o que é isso, irmãos? Medo, desconfiança de Deus. Deus nos deu até aqui, porque os outros povos não tinham carro de ferro. Ele não pode nos dar esta terra porque ela é habitada por homens inteligentes. Sua tecnologia é avançada. Falta de fé. Desconfiança de Deus. Por que não expulsaram os cananeus? Porque se tornaram inferiores ou mais fracos. O texto nos diz isso. Manassés e Dan, duas outras tribos, lutaram contra os cananeus, mas estes resistiram os israelitas, porque estavam decididos a permanecer na terra, e o povo parou de lutar. E a terceira e pior razão: muitas tribos de Israel não expulsaram os cananeus por conveniência. Por querer expulsar o povo que pode nos dar lucro. São mais fortes os israelitas e resolvem fazer dos cananeus escravos. Deus não disse que deveria ser assim. As vitórias se revelam em derrotas, porque o povo não obedeceu o Senhor. A tolerância se transformou ou vai se transformar em apostasia.
E o povo de Israel vai caminhar durante todo este período num campo minado de deuses que serão uma forte tentação para os seus corações. O que nós aprendemos com os tempos de derrota que o Senhor nos permite ou de vitórias incompletas? Grave isso no seu coração. Uma grande lição deste texto. Algumas grandes vitórias pessoais podem ser grandes derrotas espirituais. Está me ouvindo, meu irmão? Algumas vitórias pessoais que você ambicionou, sonhou, se preparou e conquistou, podem se transformar em grandes derrotas espirituais. Do ponto de vista pragmático, os resultados, Israel bombou no capítulo 1 de Juízes. Qualquer empresário ficaria feliz com Israel, porque Israel bateu a meta e foi além, conquistou a terra e disse: quero mais. Eu quero lucro sobre o povo de Canaã. Sucesso. As outras nações olharam e disseram: meu amigo, esses caras são demais. O mesmo sucesso pragmático é visto por Deus como fracasso espiritual. As suas vitórias, se pergunte isto, elas enchem a boca do povo ou elas enchem o coração de Deus de alegria? As suas vitórias deixam os outros falando de você, bem e mal, ou elas deixam o povo falando do seu Deus? Tem isso, irmãos. Lá vai o cristão. Ele chegou ao topo da repartição, mas você não tem ideia do que ele fez para chegar lá. Isso honra o nome do nosso Deus? Lá vai o cristão, um grande empresário da cidade, mas você não sabe o que ele faz. Lá vai o cristão, está bombando aí, mas você não tem ideia do que ele fez para conquistar isso. Tenha cuidado com algumas das suas vitórias, porque elas certamente serão derrotas espirituais. Quando nós vivemos, irmãos, para o sucesso mundano, nós estamos enviando uma mensagem duplamente equivocada ao mundo. Primeiro, nós estamos dizendo ao mundo que somos iguais a eles e que servimos os mesmos deuses. Essa história de Jesus não existe lá fora, porque eles nos enxergam da mesma maneira. Lá vai um avarento, um egoísta, um maníaco sexual, lá vai um idólatra do dinheiro, lá vai. Porque na prática nós revelamos as mesmas coisas que eles. Ao mesmo tempo estamos dizendo ao mundo que nós dependemos da aprovação deles. A nossa alegria está na boca deles. Se você vive esta vida, você está fadado ao fracasso. Sabe por quê, meu irmão? Porque nenhum Deus desta terra pode encher o nosso coração de verdadeira alegria. O sexo vai quebrar você. O dinheiro vai enganar você. O poder vai deixá-lo sozinho na pirâmide. E a fama vai corroer o seu interior. Porque nada nesta vida realiza o nosso coração. E a aprovação dos homens é uma desgraça. Viver em função dos outros é uma tragédia. Porque nem sempre você bate as metas.
Nem sempre você conquista o que quer para ter os aplausos. E por vezes você conquista, mas eles não aplaudem. Prostrar-se diante dos falsos deuses é buscar água e nunca encontrar. É comer e nunca estar satisfeito. Viver em busca da aprovação dos outros é um martírio. Lembre-se disso, cristão. Só Deus nos satisfaz. Com ou sem dinheiro, com ou sem saúde, com ou sem o carro da última geração, Deus pode encher o nosso coração de alegria, pois Ele habita em nós. E a única aprovação que você precisa é a dele. E a boa notícia, você já tem. Não porque você conquistou, você não pode, mas porque Cristo a conquistou na cruz do Calvário no seu lugar. Eu não tenho tudo o que este mundo diz que eu tenho, ou devo ter. Eu não tenho o celular da última moda, eu não tenho o iPhone, o iPad, eu não tenho. Conversei com uma senhora outro dia, e minha filha Beatriz nasceu nos Estados Unidos, e quando ela ficou sabendo, ela disse: a melhor coisa do mundo, Renan. Ela é uma cidadã americana. Eu disse: querida, isso não é nem de longe a melhor coisa do mundo. Pouco me importa se ela nasceu aqui ou ali. O que realmente me importa é que ela nasceu de novo e vai morar com Cristo nos céus. Você pode ou não pode ter algumas coisas desta vida, mas se você depositou sua fé em Cristo Jesus, você será feliz em todo o tempo para a glória de Deus. Mesmo quando eu não sou aprovado pelos homens, mesmo quando eu fracasso diante dos homens, e nós fracassamos muitas vezes. Como é bom me lembrar da cruz de Cristo. Eu não fui aceito pelo que fiz. Eu não serei levado para o céu pelo que sou. Eu fui aceito por Deus e serei levado para o céu. Estou sob a bênção de Deus pelo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Outro grande ensinamento dos tempos de derrotas, queridos, que este texto nos oferece. Sabe o que é desobediência a Deus? É incredulidade. E incredulidade é a raiz de todos os pecados que eu e você cometemos. Porque o povo não vai à luta contra os que têm carros de ferro? Porque ficaram incrédulos. Porque não expulsam os cananeus? Porque fazem deles uma fonte de renda permanente? Porque se tornaram incrédulos, não acreditam que Deus pode ser a sua provisão. Porque não obedecemos a palavra de Deus em todo o tempo? Porque desconfiamos de Deus. Porque somos tão apegados a este mundo e ao seu conforto? Porque desconfiamos de Deus. Porque não somos fiéis na nossa contribuição, tão pouco generosos na contribuição, porque não cremos que Deus pode nos dar o que precisamos. Falando sobre o assunto, Jesus disse no Sermão do Monte que quando vivemos assim, estamos dizendo ao mundo que somos iguais. Não temos um Pai Celestial, é da boca para fora. Porque se temos um Pai Celestial, diz Jesus em Mateus 6, viveremos em primeiro lugar para o reino de Deus e a sua justiça. Sabe qual é o resultado de uma vida assim? Cuidado de Deus. Quando investimos a nossa vida em Deus e nas coisas do Senhor, Ele cuida de cada uma das nossas necessidades. Cristão, obedeça a palavra de Deus. Creia que Ele é quem Ele diz ser. E que Ele vai fazer por você o que Ele prometeu. Amém, queridos? Amém. Por fim, uma terceira realidade do discipulado incompleto. 5 primeiros versos do capítulo 2, o discipulado incompleto deve
nos levar a tempos de arrependimento. Ele pode nos dar tempos de vitória, pela graça de Deus. Ele vai nos levar a tempos de derrota espiritual. Mas Ele deve. Esteja você no tempo de vitória ou no tempo de derrota, o discipulado incompleto, todos nós estamos nesta categoria. Deve nos levar a tempos de arrependimento. Sim, as vitórias dos israelitas são incompletas, mas ainda assim são vitórias. Do ponto de vista dos homens, eles arrebentaram. Há algumas décadas eram escravos no Egito. Agora eles possuem escravos. Sabe o que é isso? É sair da miséria para o palácio. E eles se encantam com isso. Eles brincam de ser ricos. Eles se prostram diante do bem-estar e do conforto. Estão vivendo, na perspectiva dos homens, um tempo de ouro, de glória. E de repente, como diz um comentarista bíblico, Deus aparece à meia-noite e os assusta. Eles estão descansando e desfrutando da terra. Deus aparece no anjo do Senhor e assusta os seus corações. Quem é o anjo do Senhor? E por que o autor sagrado diz que ele subiu de Gilgal e foi a Boquim? Ele mora em Gilgal? Não. O anjo do Senhor é o que nós chamamos de teofania, uma manifestação de Deus ou de um ser angelical entre os homens, manifestação material. Por que ele vem de Gilgal e vai a Boquim? Porque foi em Gilgal que Deus fez uma aliança com estes israelitas aqui. Seus pais morreram fora da terra de Canaã. Mas Deus, sob a liderança de Josué, reuniu o povo em Gilgal e fez com ele uma aliança. E este movimento Gilgal-Boquim é uma ilustração do que eles esqueceram. O que foi que eles esqueceram? Diz o texto, verso 1 do capítulo 2. Eu tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu sou este Deus. Eu disse, jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Vocês se esqueceram de mim. Vocês se esqueceram do que fiz. Vocês se esqueceram da aliança que eu fiz com vocês. Porque não cumpriram a parte de vocês. Qual era a parte de vocês? Vocês não farão aliança com o povo desta terra. Antes, demolirão os seus altares. O povo fez exatamente o contrário. Se esqueceu de Deus e do que Ele fez. Se esqueceu de sua aliança. E fez aliança com outros deuses. Prostituição espiritual. Vamos ver mais em detalhes na próxima semana. E por favor, não deixe de vir. O próximo texto vai falar ao coração dos pais o dano que podemos causar aos nossos filhos quando não levamos Deus a sério. Por enquanto, o povo desobedece, abandona a Deus e vai servir outros deuses. Resultado, Deus diz ao povo, eu não vou expulsar os cananeus, porque vocês não os expulsaram. Eles vão viver entre vocês e serão permanentemente uma armadilha. Uma tentação constante. Vocês vão se desviar, vocês vão sofrer por não terem me obedecido. Você já tentou corrigir alguém que está arrebentando a boca do balão? Conversar com um cara que está arrebentando, ele não quer ouvir, quer? Quem é esse cara? Quem é esse menino para me falar alguma coisa? O povo estava arrebentando. Mas quando ouve a voz do Senhor, o povo se arrepende. E os sinais do arrependimento são visíveis. Os israelitas choram diante de Deus. E depois, sabe o que eles fazem? Eles sacrificam ao Senhor. Isso é adoração.
Eles são discípulos incompletos, mas ainda assim são discípulos. Eles são falhos, mas são povo de Deus. Eles são discípulos pela metade, mas eles querem estar aos pés do Senhor. Quando ouvem a voz de Deus, eles se prostram em arrependimento e eles pedem perdão. O texto está aqui para nos ensinar sobre o arrependimento. Algumas coisas sobre o arrependimento. A primeira delas: nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e não apenas lamentar por eles, irmãos. Os israelitas dizem no capítulo 1, não conseguimos vencer os cananeus. Deus diz no capítulo 2, vocês não querem vencer os cananeus, vocês pecaram contra mim. Por vezes fazemos o mesmo. Diante de alguns pecados que nos perseguem, algumas tentações que estão sempre à nossa volta, nós não lutamos mais contra o pecado, nós não lutamos mais contra as tentações, porque internamente nós dizemos, não conseguimos, é mentira. Deus está conosco. Como não podemos conseguir se o Senhor da glória está conosco? Nos acostumamos com o pecado. Em vez de fazer guerra contra ele, nós gostamos de fazer carinho, de mantê-lo por perto. O verdadeiro arrependimento traz sinais visíveis, lágrimas e adoração. Várias vezes eu converso com pessoas sobrecarregadas com seus pecados. E várias vezes eu também me encontro assim. E eu sempre digo aos meus irmãos, se você ainda chora, se o seu coração ainda fica triste por não agradar o Senhor, levante as mãos para o céu e celebre um culto a Deus, porque lágrimas nos olhos e tristeza no coração são sinais de verdadeiros discípulos para a glória de Deus Pai. Mas pergunte ao seu coração, quando foi a última vez que você chorou por seus pecados? Quando foi a última vez que você disse, não vou conseguir dormir sem resolver este pecado com meu Deus? Se o Espírito Santo levá-lo aos prantos ou às lágrimas, certamente ele vai levá-lo à adoração. Adoração, neste texto, é se afastar dos falsos deuses e é se aproximar de Deus, o Deus verdadeiro. Se Deus provocar arrependimento no seu coração, o arrependimento é o lado externo da verdadeira fé. Se você é um verdadeiro cristão, crê em Cristo como Senhor e Salvador, a sua vida será uma vida de arrependimento. Não é uma única vez para receber batismo e fazer profissão de fé. O cristão vive em constante arrependimento aos pés do Senhor, se afastando dos seus pecados, com quem ele brincava de satisfação, e correndo para o verdadeiro Deus, a fim de encontrar verdadeira satisfação. Uma outra verdade, um outro ensinamento acerca do arrependimento: busque o arrependimento com os olhos na cruz de Cristo, no Evangelho. Este texto levanta a grande tensão do livro. Na verdade, a grande tensão da Bíblia. Como um Deus santo, que não habita com o pecado, pode abençoar o pecador? Ele vai desistir do seu povo que não obedece? Ou ele vai ceder ao seu povo que ama? Vejam a tensão. Deus é santo e não habita com o pecado. Ainda assim, ele é misericordioso e ama o pecador. Como resolver esse problema? Juízes levanta a pergunta. Mas é Cristo que traz as respostas. Na verdade, Cristo é a grande resposta para o dilema da Bíblia. Por isso, Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que Deus
tornou aquele que não tinha pecado em pecado, por nós, a fim de nos dar justiça diante da sua presença. Sabe o que é isso, irmãos? É a cruz de Cristo, no centro da história. Deus dá a Cristo o que era seu. Condenação infernal. E ao mesmo tempo, Deus dá a você o que era de Cristo. O amor incondicional de um pai que não desiste dos seus filhos. Você é um pecador. E eu também. Não desista de lutar contra os seus pecados, mas não seja consumido por suas derrotas. Olhe para o Evangelho de Jesus Cristo. Você é salvo pela graça de Deus revelada em Cristo. Sem o Evangelho, nós seremos ou complacentes com os nossos pecados, ou viveremos sobrecarregados de culpa e condenação por eles. Sem o Evangelho, nós imaginamos, Deus nos aceita de qualquer forma, então vamos viver qualquer vida. Ou sem o Evangelho, nós pensamos, nós precisamos fazer algo para que Ele nos aceite. O Evangelho resolve esta tensão que machuca a nossa alma. Nós podemos aceitar quem somos, sem soberba e orgulho. Somos filhos de Deus. E nós podemos empreender esforços contra os ataques de Satanás e contra o pecado que nos tenta, porque queremos agradar a Deus. Não é para conquistá-lo, é porque Ele nos conquistou na cruz. Não é para ter a sua salvação, é como prova de que temos a sua salvação. O livro de Juízes nos revela homens e mulheres que são discípulos incompletos de Deus. Todos eles são discípulos incompletos, até os melhores juízes. E todos nós também somos discípulos incompletos. Uma casa em construção, uma igreja em constante reforma. O grande problema não é ser um discípulo incompleto, pois todos somos. O grande problema é não ser um discípulo verdadeiro. Você tem certeza de que é um discípulo de Jesus Cristo? Você tem certeza da salvação do Senhor no seu coração? O pastor americano Dwight Lyman Moody recebeu um colega para um chá. E durante a conversa o colega disse: pastor, como é que eu posso ter certeza da minha salvação? Moody abriu a Bíblia e começou a falar sobre provas da salvação. De repente ele percebeu 2 garotos caminhando sobre o muro da sua propriedade. Rapidamente ele desceu com seu colega, se aproximou dos meninos e disse primeiro para um deles: filho, você pode pular. Eu vou segurar você. O menino hesitou, desejou, mas não foi. Preferiu pular sozinho, descer sozinho. Ele se voltou para o segundo menino e disse a mesma coisa: filho, você pode pular, eu vou segurar você. Prontamente o menino se jogou. Do garoto ele se voltou para o colega e disse: percebeu a diferença? Eu chamei os 2, só um veio, porque só um deles é de verdade meu filho. Os discípulos de Jesus escutam a sua voz e confiam no seu cuidado. Escutam a sua voz e seguem o seu comando. Não sei se você está em tempos de vitória, tempos de derrota. Eu quero que todos estejamos em tempos de arrependimento. Esteja onde estiver. Escute a voz do seu Salvador e jogue-se nos braços do seu cuidado. Arrependa-se do seu cristianismo medíocre. Arrependa-se de viver longe do Senhor. Se prostre diante dele e entregue a sua vida. Amém, queridos?